Quando o Homem-Aranha foi criado em 1962, ninguém esperava que ele geraria uma legião de fãs. Acho que nem mesmo Stan Lee estava contando que ele se tornaria um dos maiores super-heróis do universo. E hoje em dia, depois de tantas histórias sendo contadas e criadas sobre o personagem, muitas pessoas passaram a amar o Cabeça de Teia. Não só pelo seu carisma e por ser um super-herói, mas também por ser um personagem tão relacionável. Porque o Peter Parker nada mais é que nós mesmos. Nós se inspiramos, se identificamos por ele passar problemas que uma pessoa comum passaria. Gente como eu e você, porque o Peter Parker é um ser humano que erra e aprende com todo mundo. E por conta disso, fãs como eu, que amam o personagem, que entendem a essência dele, decidiram então criar os famosos fanfilmes, já que empresas bilionárias parecem não entender o Peter Parker. Não é? Não é Disney! Só que no meio desses milhares de fanfilmes que estão por aí no YouTube, existe um em específico que eu acompanhei desde o dia que foi lançado. Não, eu não tô falando de Spider-Man Lotus. Por mais que eu tenha acompanhado esse também, eu tô falando de algo melhor, que com apenas 20 minutos de duração, conseguiu entregar algo tão bom, com tanto carinho, com tanto amor, com tanto desenvolvimento, feito por fãs que realmente entendem o personagem. E adivinha só? Esse fanfilme é brasileiro. Então pega alguma coisa pra comer aí, um refri geladinho pra acompanhar, porque hoje eu vou falar pra vocês a maravilha que é Homem-Aranha Panóptico. A palavra panóptico basicamente significa visão total, que foi concebida pelo filósofo e jurista inglês Jeremy Bentham, que trouxe uma inovação para o sistema prisional, na qual apenas um vigilante observava todas as celas de uma prisão. E aí você me pergunta, o que diabos isso tem a ver com o Homem-Aranha? E meus amigos, tem tudo a ver, pois no fanfilme o Peter Parker é um prisioneiro da sua própria mente. E o vigilante é o próprio Homem-Aranha, onde ele não consegue escapar, porque nas palavras do Peter, o problema não é a dor que ele sente, mesmo que seja insuportável, e sim a dor que ele causa nas pessoas que ele ama. E mesmo que ele queira muito desistir, fugir dessa prisão, ele não consegue, por causa da culpa que ele sempre carrega. A culpa de que ele é o assassino do Tio Ben. Uma salva de palmas. É sério, uma salva de palmas para a equipe do Supremo Spidey e pro Arthur Rota. Estou arrepiado. Toda a história gira em torno disso, se você for parar pra analisar. A história mergulha na mente quebrada do Peter Parker, nessa prisão invisível e torturante que é a própria mente do herói. Foca muito mais na vida de super-herói colidindo com a vida de Peter Parker. No começo, a gente já vê o Peter tendo um pesadelo, e nesse pesadelo ele está sendo sufocado pelo Homem-Aranha, fazendo assim uma analogia sobre a vida dupla que ele não consegue conciliar. Porque mesmo que o Peter e o Cabeça de Teia sejam a mesma pessoa, uma hora ou outra, um sai ganhando e o outro sai perdendo. O Peter tá totalmente quebrado aqui, ele não aguenta mais, ele tá pensando em desistir da vida de super-herói, se sentindo sufocado com o peso das responsabilidades e tentando se levantar, tentando equilibrar tudo isso, mesmo que pareça o fim. E é isso que torna esse projeto tão especial. Ele tá tentando se levantar no momento mais difícil da vida dele. Ele não consegue sair com a namorada, porque vive perdendo encontros, porque volta e meia ele tá prendendo bandidos e lutando contra vilões. E o CGI tá bom, hein? Que isso, tá maluco. Trabalha pro Clarim, que tá sempre publicando jornais que difamam o herói, todos os dias da vida vivendo no automático. E sabe o que isso me lembra? Nós mesmos. Nós mesmos quando estamos à beira de um colapso. E é nessas horas que precisamos ser firmes. Se tem uma coisa que esse herói me ensinou, foi ser persistente, altruísta, bondoso e positivo, mesmo nos momentos difíceis. Essa cena mostra muito isso. O Peter impedindo Max Dillon de se matar. O Peter, que tá passando por tudo isso, consegue unir forças para salvar uma vida. Mesmo dando tudo errado, ele tá lá, quando o Max mais precisa de um conselho e pensando em tirar a própria vida. O Aranha tá lá para mostrar para ele que mesmo que a vida seja dura, com um pouco de persistência, você consegue mudar ela. Você consegue superar momentos difíceis. Consegue provar para si mesmo que vale a pena continuar. Então a gente tem uma sequência de cenas mostrando o dia a dia do Peter e eles conseguiram capturar tão bem esse lado do Homem-Aranha. Eu nunca falei aqui, até porque esse é o segundo vídeo, mas já deixando claro, eu prefiro 1000 vezes uma história do Homem-Aranha que explora o lado mais humano do herói. Eu me arrisco dizer que o Peter é mais importante que o Homem-Aranha. E histórias assim têm um coração tão grande porque ele é um personagem super identificável. É claro que eu gosto de ver ele se balançando e lutando contra os vilões da vez, mas histórias mais humanas do personagem têm o meu coração, porque justo quando eu tô em um momento complicado da minha vida, eu lembro que tem o Cabeça de Teia pra me ajudar. Ele que já passou por tanta coisa, se ele consegue, por que eu não consigo? Que louco, né? Um personagem que não existe já me salvou tantas vezes. Realmente é muito doido. Dá pra ver que eles se inspiraram em muitas histórias emocionantes do herói. E se inspiraram na trilogia do Sam Raimi também. Essa parte do fanfilme eu gostei demais. Ele tenta desistir de ser o Homem-Aranha, mas não consegue. Ele vive salvando vidas, mas se esquece que tem que salvar a dele também. E até tem uma parte no fanfilme que mostra e faz uma referência a
o Homem-Aranha Nunca Mais, onde ele desiste de ser o Homem-Aranha, mas aí é mostrado que ele volta a ser o Homem-Aranha, mas aí, como eu disse, é a culpa. Tudo aquilo que aconteceu com o Tio Ben faz ele voltar a ser o Homem-Aranha. Depois de vermos ele salvando a vida do Max, corta pra ele escutando o rádio da polícia no meio da madrugada. Ele acorda meio assustado, mas já sabe o que tem que fazer. E além da cena do web swing com um CGI tão bem feito, bem aqui, mostra o esgotamento mental do Peter Parker. O quanto ele tá distante e tudo pra ele parece desmoronar. Ele sabe que ele pode derrotar os bandidos, ele tem a super força, ele tem os reflexos, os poderes de uma aranha, mas ele não faz. Muito pelo contrário, mesmo ele sendo um super humano, o Peter não se sente tão super assim. Ele se sente pequeno em um mundo tão grande. Ele não sabe como lidar com isso, não sabe o que tem que fazer, e aí é quando ele simplesmente tem um burnout. A cena corta pro apartamento do McShillon e o Homem-Aranha tá ensinando matemática pra ele. Ou seja, tá dando umas aulinhas ali pra ele, sabe? E meus amigos, essa cena tem um diálogo tão bom. Uma cena de dois personagens conversando. De um lado, um herói que tenta ser melhor a cada dia e um futuro vilão que quer ser melhor a cada dia. O Max tem uma filha e ele faria de tudo por ela. Ele acabou de sair da prisão e tá querendo mudar. Quer arranjar um emprego, quer ver a filha dele e quer se redimir com ele mesmo. Tanto é que ele guarda um pedaço do jornal do Clarim Diário pra lembrar todos os dias de ser forte e não decepcionar sua filha. Engraçado, isso tem a ver com o Peter também, quando ele deixou o ladrão que matou o Tio Ben escapar. E por isso ele ajuda as pessoas, tentando compensar o erro que cometeu anos atrás. Ele sente remorso todos os dias. Faz sentido ele querer ajudar o Max a se redimir. Ele, mais do que ninguém, sabe o quanto não vale a pena ser egoísta, arrogante, ignorante, e é nessa cena que o Peter sabe o quanto ele muda a vida das pessoas. Tudo que ele faz em prol do bem vale a pena. A responsabilidade que ele carrega é muito mais importante do que desistir. Por mais que pareça que ele não esteja fazendo a diferença, atitudes como essa fazem ele repensar e ele percebe que, sim, ele muda a vida das pessoas. Vale a pena continuar, mesmo que seja difícil. Poxa, pelo amor de Deus, isso aqui é cinema puro! Na conversa dos dois, o Homem-Aranha pergunta o porquê o Max tem um ursinho guardado. Então o Max responde que era pra filha dele, que ele pintou umas paredes pra conseguir o dinheiro e que levou um mês pra conseguir. O Peter então diz que isso lembrava uma pessoa que ele conhecia. Obviamente, o Tio Ben, porque o Tio Ben economizou uma grana durante muito tempo só pra comprar um microscópio pra ele. E ele também diz que o Tio Ben estaria bem orgulhoso do Max agora. E sinceramente, essa foi a parte que mais me pegou do fanfilme inteiro, porque sem o Tio Ben, o Peter não seria quem ele é. Sem o Tio Ben, não existiria grandes poderes e grandes responsabilidades. Essa cena dos dois conversando tinha tudo pra ser chata e maçante, mas não é. É uma conversa tão honesta e tão boa. São duas pessoas que estão tendo dias ruins, desabafando uma pra outra. Algo tão simples, mas tão humano. Pra mim, esse é o ponto forte do fanfilme, sem dúvida. Na minha opinião, esse sim sempre foi o coração do Homem-Aranha, a humanidade dentro dele, o que sempre me cativou nas histórias. Resumidamente, mas bem resumido mesmo, isso pelo menos pra mim é o que o fanfilme quer mostrar. Se você não assistiu e gosta do Homem-Aranha, assista, é cinema puro. Foi bem difícil escrever esse roteiro porque eu ainda tô meio que aprendendo esse lance de comentar sobre as mídias do Cabeça de Teia e dizer a minha opinião, porque quando eu reassisti isso, eu fiquei bem emotivo. Nesse vídeo, eu apenas dei a minha opinião do que eu acho que é o Homem-Aranha Panóptico. Ok, eu vou chorar. É claro que eu não poderia deixar de lado essa parte, a produção. Então, vamos lá. Eu conheci o canal do Supreme Spider há muitos anos atrás, quando ele ainda fazia dublagem nos jogos do Homem-Aranha. Faz tempo, viu? E quando ele disse que tava fazendo um fanfilme do Homem-Aranha, eu fiquei bastante animado, porque eu sei que não é aquela produção cinematográfica absurda, cheia de CGI, lutas com vilões, mas fala sério, com uma coquinha e uma coxinha, eles fizeram disso uma carta de amor pros fãs. Ou seja, de fã pra fã, né? A caracterização, ambientação, a fotografia que em momentos mais tensos o tom fica mais azul, nem parece que isso foi gravado no Brasil. O Arthur Rota como Peter Parker / Homem-Aranha ficou muito bom, ele tem uma certa cara de Peter Parker mesmo. Ele eu conheci pelo fanfilme, mas logo de cara eu entendi que ele conhece bem o personagem, não é à toa que ele escreveu o roteiro. Então no meio disso eu fui acompanhando tudo que saía da produção, as artes conceituais, os visuais do Homem-Aranha, e eu vou falar que traje, rapaziada. A aranha do peito se parece muito com uma aranha da vida real, ela tem uma anatomia mais puxada
puxado pro realismo, sabe? Aranha das costas gordinha com as patinhas inspiradas na trilogia. Eu achei o visual desse traje muito original e único para esse Homem-Aranha. As cores estão bem vibrantes, bem vermelho e bem azul. A máscara então, justo onde eu queria chegar. As lentes são o que mais me cativaram nisso tudo. Olha essas lentes que refletem. Cara, as teias em relevo ficaram muito bonitas também. E, inclusive, eu prefiro que seja assim, bem pretas e que aparecem bem no traje. A trilha sonora, meu Deus, me lembrou muito The Amazing Spider-Man e tem muito coração e alma de Homem-Aranha. Aquela trilha sonora que chega a arrepiar, sabe? Aquela parte que vai mostrando a vida do Peter Parker e vai tocando aquela trilha com piano. Mano, é cinema puro. Esse é o tipo de trilha sonora que você sabe que é do Homem-Aranha. Algo único. Quando você escutar, você vai saber que é desse filme. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é a abertura do filme. Essa abertura, vocês conseguem acreditar que isso foi feito com pouco orçamento? Tipo, olha isso, olha as teias. Mano, deem valor pra esse filme feito por fãs, porque eles tiveram tanto trabalho. É muito louco pensar que isso foi feito por fãs e brasileiros ainda por cima. Então, pra valorizar, eu vou deixar o link do fanfilme aqui na descrição e vão lá, assistam, curtam, comentem. Esse fanfilme é lindo demais. Por mais que seja só 20 minutos, são 20 minutos de puro amor e coração pelo personagem, mostrando muito mais o lado humano do Peter Parker. Agora eu quero a parte 2. Pode vir, vem, bora Supreme Spidey, me dê a parte 2. Enfim, acho que é isso. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis passar nesse vídeo, mas era algo que eu queria comentar, já que eu não vi quase nenhum vídeo no YouTube sobre essa obra-prima. Espero que vocês tenham gostado. Queria aproveitar para falar também como que vai funcionar os vídeos aqui no Covil do Aranha. Eu pretendo trazer todos os tipos de mídias do personagem, começando pelos menos conhecidos para o mais conhecido, passando pelos desenhos, depois os jogos, filmes e por último as HQs, já que são bem mais complexas, porque são muitas histórias do personagem e aqui no YouTube, para falar de quadrinho é bem mais difícil, sabe, pegar um alcance grande. Então vamos falar das mídias mais conhecidas. Lógico, os quadrinhos são conhecidos, mas como são muitas histórias, fica difícil, né, atrair um público, porque ainda assim no YouTube é um nicho um pouco menor. Então é isso, muito obrigado por escolher o meu conteúdo e até a próxima.